Carnes, leite, ovos e demais derivados de origem animal estão atualmente no centro de um debate acalorado. Para muitas pessoas, esses alimentos se tornaram vilões por questões ambientais. O principal argumento é que o fim da produção desses artigos seria um caminho para salvar o meio ambiente e impedir uma catástrofe climática no planeta Terra. Mas até que ponto isso é verdade? Qual a importância da proteína de origem animal na alimentação humana? Eu sou Daphne Silva, bolsista do projeto Pró Saúde, e esse é o Comida de Verdade. Ao meu lado está Diedro Barros, da Rádio UERJ. Isso, Daphne. E para falar sobre esse assunto, debater quais são os pontos positivos e negativos do consumo de proteína animal e compreender o porquê esses produtos se tornaram vilões para uma parte das pessoas, estamos recebendo as professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco. Roseli é doutora em Nutrição em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. E Amanda é doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ e professora do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da Universidade. Sejam muito bem-vindas ao Comida de Verdade. O ser humano tem uma alimentação bastante variada. Além dos legumes, das frutas, das verduras e dos cereais, a humanidade também consome carne, leite e ovos. Essa alimentação é verdadeiramente saudável e equilibrada? Qual a importância das proteínas na dieta dos humanos? As proteínas são fundamentais na constituição do nosso organismo. E realmente essas proteínas que a gente está falando são consideradas proteínas de alto valor biológico. A carne, o leite, o ovo, né? A gente considera os alimentos perfeitos porque nós precisamos de vários aminoácidos que são essenciais para o nosso organismo. E esses alimentos de origem animal contêm essas proteínas, né, na quantidade necessária de aminoácidos que o nosso organismo precisa. Avaliando pelo aspecto da nutrição, o ideal é que a alimentação humana seja variada. Mas nós também sabemos que algumas pessoas podem ter restrições alimentares, e as mais famosas são a intolerância à lactose e a doença celíaca. Mas existe a possibilidade de restrição à proteína animal. É possível suprir todas as necessidades nutricionais de uma pessoa sem que a mesma não consuma nenhum produto de origem animal? De que forma? Não é possível. É uma maravilha que nós sejamos omnívoros. A gente pode se beneficiar tanto de comer vegetais quanto de comer os produtos animais. As pessoas que se restringem a comer somente os vegetais, elas não conseguem, por exemplo, a quantidade de vitamina B necessária para o nosso organismo e tem que receber isso em forma de suplemento. Então, eu diria, se você opta por uma alimentação que de início você sabe que ela não vai suprir todas as suas necessidades, eu diria que isso é problemático. E as restrições alimentares não são só por questões biológicas e de saúde. Estudos e pesquisas apontam que a fome e a insegurança alimentar são problemas sérios em várias partes do planeta, inclusive em algumas regiões do Brasil. Como a falta de uma alimentação variada pode impactar populações vulneráveis? É sim, Diedro, a gente vem aí com uma questão forte de insegurança alimentar e nutricional, sobretudo com a escalada da Covid-19 no Brasil, onde a gente teve um aumento dessa insegurança alimentar. Então, quando a gente fala em insegurança alimentar hoje, a gente não está falando só da falta de comida em si, da fome, mas também da falta de acesso aos alimentos adequados, alimentos que são nutritivos, diversificados, justamente essa comida de verdade, que aí, como a gente está trabalhando com o conceito de alimentação adequada e saudável, que leva em consideração a carne animal, inclusive a falta da carne animal, né? Então, a fome ela tem muitas faces e poder
ter essa ausência, pode ser essa falta total de alimentos, mas também aquela alimentação repetitiva, baseada em produtos baratos, ultraprocessados, como aquele perfil que a gente vem falando aí ao longo dessa temporada do Comida de Verdade, que é com excesso de sal, excesso de açúcar e que falta o principal, as vitaminas, os minerais, fibra e também o sabor em si, né? Então, isso vai comprometer o crescimento infantil, imunidade, questões de saúde mental, vai aumentar o risco de doenças como anemia, obesidade, hipertensão. Um debate que é bastante recorrente é a questão ética no consumo de proteína animal. Muita gente defende que acabar com o consumo de carnes e derivados pode reduzir o impacto ambiental da pecuária. E essa é uma pauta de movimentos como o veganismo. É possível a gente mensurar o impacto da produção pecuária no meio ambiente? Sim, o impacto da produção da pecuária sobre o meio ambiente, Daphne, ele é amplamente documentado e mensurável. Então, é possível comer carne e ainda assim ser pró-meio ambiente, desde que a produção seja baseada em sistemas agroecológicos integrados, bem-estar animal seja pensado, como se a gente trabalha com a recuperação do solo e os ciclos naturais para ele poder conseguir reconstituir seus nutrientes. Ou seja, o debate não deveria ser apenas a gente estar falando sobre comer carne sim ou não, mas que tipo de carne, como ela é produzida, quais os impactos e quais são as responsabilidades. Então, essa é uma abordagem que é mais realista, mais contextualizada e ajuda a gente a tomar as decisões sem cair nessa coisa de culpa, né? Nem na simplificação. E é interessante pensar que mesmo os defensores do meio ambiente estão comprando essa pauta. Eu acho uma pauta extremamente perigosa de substituir o boizinho por carne de laboratório. Quando você pensa no impacto dessas mudanças, a indústria de alimentos é muito poderosa. E ela está por trás de criar, né, de fomentar essa ideia de que é muito problemático você comer a carne do boizinho lá no pasto, mas é legal você comer a carne do laboratório. Então, a substituição, você já tem hoje no mercado a carne do futuro, que não é a carne do laboratório ainda, mas é que é de produção vegetal. Quando vocês vão olhar esses produtos, eles são produtos ultraprocessados, tem uma adição de sal muito grande nesses produtos. Então, eu acho que a gente tem que ficar bastante alerta, né, que o impacto ambiental tem que ser considerado no seu todo. Outro ponto bastante abordado é o sofrimento animal na produção de carne, leite e outros derivados. Muitas críticas vêm do fato de que os animais passam por maus tratos em sua criação e abate. Até onde isso é verdade? É possível uma criação pecuária que não seja tão agressiva aos animais? Sim, a gente não pode achar que a criação de animais tem que ser aquela monotonia de ver um pasto enorme, sem árvores, sem nada, com animais confinados e sendo abatidos de formas desumanas. Eu acho que tem todo um espaço, né, para a agrofloresta, que é o quê? É a combinação da produção animal com a produção vegetal. Os grandes conglomerados da indústria aproveitam essa demanda por uma alimentação mais saudável para a população e criam os produtos imitando carne, como já foi mencionado, mas que usam como matérias-primas a soja, a aveia e outros. Esses produtos são realmente uma alternativa saudável para a população? A indústria também tem responsabilidade nesse quadro de demonização do consumo de proteína animal? Sim, como eu estava falando, a indústria tem o maior interesse em substituir os alimentos in natura, inclusive as carnes produzidas de forma adequada, por alimentos que possam ser processados, industrializados e oferecidos no mercado como se eles fossem alternativas, inclusive melhoradas, né? Porque não teriam impacto ambiental. Eu quero reforçar que a gente tem que contar impacto ambiental toda a cadeia de produção desses produtos, né? A soja, da forma como é produzida no Brasil, ela é altamente agressiva, né? Agora, a nossa produção, a nossa forma de produção de alimentos, que na verdade não são alimentos, a gente produz commodities, a gente produz coisas para o mercado externo.
Como já falamos antes, existem movimentos como o veganismo que pregam que a eliminação do consumo de carne e derivados animais é uma alternativa para os impactos ambientais causados pela pecuária. Até que ponto isso é legítimo? Não existe a possibilidade desse discurso, que é válido, se tornar uma espécie de armadilha que torna individuais questões que deveriam ser coletivas e sociais? Sim, Diedro. É legítimo, o veganismo é um movimento importante que levanta questões éticas, ambientais e políticas necessárias, sobretudo, como a gente vai estar discutindo nesse episódio, frente ao modelo da pecuária industrial que domina o mundo, né, o atual sistema alimentar. Mas quando esse discurso ele é colocado de forma deslocada, né, e descolada da realidade social, ele pode se tornar uma armadilha, porque não é justo cobrar de quem mal tem acesso à comida que faça escolhas sustentáveis ou éticas baseadas apenas em consumo individual. Muitas vezes, quem mais sofre com os impactos ambientais e alimentares do sistema é quem menos tem poder sobre ele. E é por isso que esse debate precisa ser ampliado, sem moralismo, sem culpabilização. A gente precisa falar de políticas públicas, de soberania e segurança alimentar, de acesso à terra, à água, alimentos de verdade, valorização da agricultura familiar e de sistemas alimentares que vão respeitar o meio ambiente e também as pessoas. Vamos considerar que o consumo de proteína animal também é um aspecto de cultura, território e identidade, tanto como status social quanto em rituais de diferentes tipos. Como podemos debater com diferentes povos a questão do consumo consciente de carnes e derivados? Essa pergunta toca, Daphne, num ponto muito central, né? Então, a alimentação, ela é muito mais do que a escolha individual, como eu falei anteriormente. Então, ela expressa a cultura, a identidade e o território. E quando a gente fala de consumo de carne e derivado, em muitos contextos, isso está diretamente ligado a rituais, a festas, celebrações, modo de vida e até da própria sobrevivência da comunidade, que muitas vezes vivem de pesca artesanal, da caça de subsistência ou da criação tradicional de animais. Por isso, quando a gente fala de consumo consciente, não podemos criar uma lógica de julgamento moral ou imposição de um único padrão alimentar. É preciso que a gente reconheça aí a diversidade de práticas alimentares e dialogar com os saberes locais, né? O debate sobre o consumo de carne e seus impactos precisa ser feito com e não sobre os povos e comunidades. Não se trata apenas de reduzir o consumo, mas de transformar esses sistemas. Isso só acontece com diálogo, escuta, justiça social. Todo o debate que estamos fazendo sobre consumo de proteína animal tem a ver com uma abordagem equilibrada e diversa do que é a alimentação. Como nós, especialistas, educadores, profissionais da saúde e mesmo cidadãos, podemos contribuir para promover uma prática alimentar mais consciente e variada? Tudo tem espaço na nossa alimentação. Aqui nós não estamos defendendo que a gente deve comer uma quantidade de bifes, né? O consumo de carne no Brasil é maior do que deveria ser. Não estamos aqui defendendo que a gente tem que ter carne em todas as nossas refeições, mas sim defendendo que ela cabe e que ela cabe dentro de uma alimentação adequada, e essa alimentação deve ser promovida pela produção em pequena escala, que essa sim vai reduzir muito o impacto ambiental. Professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco, muito obrigado pela presença e por proporcionar esse debate super importante e atual, para que nós possamos desmistificar o consumo de proteína animal e buscar práticas saudáveis de consumo, de alimentos variados, de comida de verdade. Eu que agradeço essa oportunidade. Professora Amanda, muito obrigado. Muito obrigada, Diedro. Muito obrigada, Daphne. Muito obrigada, professora Roseli. E quero agradecer também a presença de Daphne Silva, bolsista do Projeto Pro Saúde. Daphne, muito obrigado por compartilhar comigo a bancada do Comida de Verdade e até a próxima. Muito obrigada, Diedro. Muito bom compartilhar a bancada com você. Muito obrigada, professora Amanda, professora Roseli. É sempre muito enriquecedor estar aqui com vocês. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ em parceria com a divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.